Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Copy Terapia. Sou Bruno Vitoriano, copywriter e ghostwriter. E esse é mais um daqueles episódios onde eu falo um pouco sobre coisas fora do contexto de trabalho, fora do contexto de IAs, de texto, de faturamento, de páginas, de copy e um monte de coisa. Como sempre, estou aqui na lavanderia, esperando ali, ó, a minha roupa terminar de lavar. Tá sendo bem corrido fazer as gravações que eu me planejo a fazer. Então, o primeiro episódio, inclusive, lá da série que eu quero fazer sobre livros, né? Sobre livros de copy. Eu ainda não consegui gravar, porque a correria é grande. Mas eu acho que, assim, eu posso ficar meio que revezando entre um conteúdo mais técnico com um conteúdo mais, sei lá, de desenvolvimento pessoal, enfim, pensamentos mais aleatórios aqui. Acho que vale a pena também. E hoje eu queria falar sobre uma coisa bem interessante que aconteceu essa semana e que, enfim, em dois contextos diferentes, né, que aconteceram, que é a nossa grande dificuldade em precificar o nosso trabalho, né? Ou na verdade, talvez nem precificar, mas dar um preço justo para o que a gente faz, né? Vou jogar um papel fora aqui que me incomoda, tá ligado? Peraí. Vamos comigo aqui jogar esse papel fora. Então, o que eu tenho notado é que, por muito tempo, as pessoas, especialmente que vêm aqui pro digital para fazer alguma coisa, né? Fazer um trampo no digital, especialmente depois de 2020, né, que foi a época em que todas as pessoas foram pro digital e tudo mais, isso ficou mais na febre. Agora a febre é IA, então tá todo mundo falando sobre IA o tempo todo, aí as pessoas que nada a ver, assim, são nem de tecnologia, tá falando de IA, enfim, mas, né, isso aí seria papo aí para outro vídeo. Mas todo mundo que de lá para cá, e talvez isso seja um recorte da minha geração também. Eu sou de 1989, então tenho 37 anos. E meio que todo mundo que tá nessa faixa de idade, assim, tá meio saturado, assim, talvez do mercado convencional e etc. Então, o que eu percebi de lá para cá é que as pessoas, elas estão com essa necessidade de fazer essa mudança, de se recolocarem, né, no mercado, começarem a prestar seus serviços, e aí elas se deparam com uma série de novas habilidades interpessoais e etc. Tá meio sujo aqui, eu acho a lente, né? Peraí que eu vou limpar. Fica aí. Então, show. Melhorou, né? Olha aí. Elas se reparam, né, com uma série de habilidades interpessoais e etc, que elas nunca precisaram antes, né. Então, assim, pô, eu tá aqui, por exemplo, gravando conteúdo totalmente assim, sem receio e etc e tal. Não é todo mundo que tem essa, não vou dizer coragem, mas, sei lá, talvez seja coragem mesmo de ir se expor, né, e tudo mais. Porque ela viveu tanto tempo dentro de um contexto que ela acha que só aquele contexto existe, né? Só existe aquela bolha ali que ela está. E aí, quando você começa a ficar próximo de pessoas, né, que tem uma outra perspectiva, um outro olhar, viveram outras coisas, você começa a perceber que existe muita coisa além. Eu acho que é por isso que eu gosto tanto de conhecer coisas diferentes, né? Pessoas que estão fazendo coisas diferentes. E aí, o que eu notei, e esse é um ponto importante, é que durante esse processo a gente vai precisar fazer uma reanálise sobre o nosso próprio valor, porque muitas vezes quando você vem de um CLT, você é medido, né? O seu sucesso é medido através de uma maneira que funciona para dentro do mercado corporativo, né? Então, sei lá, se você é analista,
O óbvio só a seguir é você avançar, ser analista um júnior, pleno, sênior e por aí vai, depois se torna líder e depois sei lá o quê, ou um especialista. Esse é o caminho natural dentro do corporativo. E quando você vem para, sei lá, ser autônomo, ser prestador de serviço, você meio que perde essa capacidade de saber que está evoluindo, né? E, curiosamente, isso impacta também na sua percepção de valor sobre o seu próprio serviço e sobre o preço que você deveria colocar no seu trabalho. Essa semana eu tive duas situações, e aqui eu não vou expor, né, as pessoas, porque, enfim, me pediram sigilo, mas eu tive duas pessoas que me procuraram para perguntar sobre preço, sobre relações de serviço e tal, porque, bom, de alguma forma elas enxergam em mim alguém que já tem um pouco mais de experiência com isso, afinal de contas eu já estou como autônomo aí desde o comecinho de 2024. Então já estou aí quase chegando no meu terceiro ano como autônomo, 100% autônomo, né? Porque teve uma transição aí e tudo. E, e elas têm essa dificuldade, né? Especialmente aquelas pessoas que ainda estão naquela fase, né? Todo mundo chega nessa fase, que é a fase em que você tem ali um trabalho que te dá um fixo, um valor fixo, mas ao mesmo tempo você quer, você tá estudando, você tá aprendendo coisas novas, tá usando ferramentas novas, você tá usando IA, você tá melhorando os teus processos, tu tá entregando um trabalho mais massa. E aí, cara, aquele fixo, ele deixa de fazer sentido pro que você evoluiu, sabe? Então, assim, tua capacidade de entrega melhora, tua qualidade melhora, mas o fixo, aquele cliente, aquela pessoa a qual você, né, iniciou desde o começo, já não faz mais sentido. E aí você fica naquele dilema meio que. Não vou dizer que não seja emocional, porque no fim das contas acaba sendo, de certa forma, em que você confunde, né, a sua entrega de valor, aquilo que você é capaz de gerar, com uma espécie de gratidão que você tem com aquela pessoa, porque ela, sabe, te apoiou no começo ali da tua carreira. Então por isso você deveria, de certa forma, também deixar um valor para ela, mesmo que aquilo te dê mais trabalho e você não receba aquilo que realmente faz sentido agora para o teu contexto, sabe? E eu tive duas situações essa semana em que as pessoas vieram conversar comigo e é bem difícil porque eu já passei por isso também. Eu já tive algumas parcerias de trabalho onde o valor era um valor bem irrisório frente ao que eu entregava. E aí, o que que eu percebi? Talvez isso seja legal para quem tá nessa fase também, que tem dificuldade em dizer assim, cara, eu não consigo mais acomodar esse valor. Eu não consigo mais te entregar isso por esse valor, porque tem aumento de custo, tem mais ferramentas que eu utilizo aqui, para te dar mais celeridade, eu preciso investir em ferramentas de IA, eu preciso fazer isso, aquilo. Isso tem um custo, e esse custo vai para onde? Vai para minha margem, e eu não vou reduzir a minha margem em detrimento de que a gente tem algo que é, sei lá, é uma relação, né? Uma relação de serviço e etc. E aí eu identifiquei que, assim, pelo menos no meu contexto, muitas vezes essa questão de dificuldade em precificar, em dar o valor exato, é primeiro uma autopercepção do seu próprio valor. E aí entram coisas muito particulares, né, de cada pessoa. Coisas que ela, enfim, escutou na infância, coisas que ela, sabe, vivenciou, coisas que ela meio que consolidou, são crenças, né, que a gente vai tendo de que a gente não pode cobrar mais, de que a gente não pode fazer isso, que a gente não deveria demitir aquele cliente, né? Você já ouviu falar, né, nesse termo aí de demissão de cliente. E aí você fica numa relação de trabalho tóxica. Porque é basicamente isso, você está sendo tóxico com você mesmo, aceitando receber um valor abaixo daquilo que você é capaz de entregar. E um segundo ponto que eu vejo com essa dificuldade também é o receio de que a pessoa vai rejeitar você, vai tipo, você tá sendo egoísta, você tá sendo aquilo.
E também, um outro ponto é você sentir receio de perder, olha só, de perder aquele fixo e achar que não pode ou que não vai conseguir suprir aquela, né, aquela lacuna daquele fixo, assim, você fica meio que você mesmo sabota o seu próprio crescimento, porque você não se vê capaz de conquistar novos clientes, de conseguir realmente ter mais clientes, etc. Então é uma bola de neve, né, que acontece. Então, assim, na edição desse vídeo eu vou tirar, né, o barulho que tá ao redor aqui, mas se tiver pessoas gritando, crianças, é julho, né? Então tô no shopping, então é isso. Mas enfim. Então, essas duas pessoas que vieram falar comigo e tudo mais, assim, o conselho que eu dou e que pra mim funcionou, e aqui eu não sou dono da verdade, mas o que tem funcionado pra mim muito bem primeiro é fazer essa autoanálise, né? Até que ponto eu, eu realmente estou. Existe essa linha tênue entre a gratidão e entre o valor do meu trabalho, né? Uma pessoa que realmente ela é parceira minha, ela vai entender que eu também melhorei, que eu também evoluí, que as entregas são mais rápidas, que o meu processo ele é diferente, né? Eu acho que aqui vale um ponto muito importante. Quando você é prestador, especialmente um prestador que não escalou ainda ou não tem interesse em escalar, como é o meu caso, eu não tenho interesse em escalar meu serviço. Eu quero ser um prestador assim que pega projetos pontuais mesmo. Nesse momento é o que me atende. Estou muito bem, obrigado com isso. Mas especialmente essas pessoas que estão nesse momento, elas têm um diferencial que é dar mais atenção para o cliente. Por quê? Porque elas não conseguem mesmo dar mais atenção para outros clientes, né? Então, mas isso é um diferencial hoje. Eu estava numa reunião ontem, eu conversei com uma empresa um conglomerado de empresas que estavam totalmente insatisfeitos com a agência de marketing deles, justamente por isso, porque os caras não dão atenção para eles, não entregam resultados, não dão clareza dos processos. Pra você ter ideia, eu fui explicar para ele cada uma das etapas ali de um canal de aquisição, o que que deveria, quais são as métricas que eles deveriam olhar. O cara ficou, pô, o pessoal não faz isso. E não faz mesmo, eles não estão nem aí, né? Boa parte, né, das agências não estão nem aí. Não são todas, obviamente, né? Eu trabalho em uma que tem esse cuidado, inclusive, assim, em relação aos clientes, mas eu sei que não é a realidade da maioria, então é isso. E isso é um diferencial. Então, pô, se a pessoa que é o seu parceiro, né, aquele parceiro de negócio, ele não enxerga isso em você, ele já está desmerecendo o seu valor. E aí, se você é um prestador e enxerga esse valor, entende e se apropria desse valor, você já diminui aquela coisa de tipo, cara, não tem como eu fazer essa acomodação e até consigo acomodar. Olha só, e aí é a dica que eu dou. É uma dica que você utiliza em qualquer tipo de negociação. Beleza, esse é o orçamento que você tem? Beleza. Dentro desse orçamento, o que eu consigo te entregar é X. Ah, mas o que? Não. É X. Silêncio. Porque assim, deixa a pessoa processar, né? As coisas. Deixa a pessoa refletir também, né? Sobre a questão. E aí, essa postura, né? De você enxergar esse alto valor, enxergar né? O que realmente vale o teu trabalho, aquilo que você se dedica. Esse é o teu papel. O teu papel é saber o quanto você vale, saber o quão bom você é naquilo que você faz. E se você não é bom, se dedicar para ser. Tá tudo bem, né? Enfim. Mas no momento em que você tem consciência de que você é capaz de entregar um bom trabalho, e isso é um processo também. Então, tem um parceiro meu que a gente, né, ele brinca, né, que eu sou quase um mentor dele, assim, mas na real a gente tá, né, eu não enxergo assim, eu enxergo como se eu estivesse ajudando alguém a se desenvolver, que é mais novo que eu, enfim. E ele fala, e a gente tá fazendo esse processo, né, de tipo, cara, é isso, ó, você tá melhor.
No começo vai ser difícil, vai ter muitas correções, vai ser assim, e é natural, esse é o processo, né. Mas à medida que você vai ganhando essa certeza de que você é bom, você precisa se apropriar disso. E aí o que a pessoa vai achar, ou o que a pessoa vai fazer com isso, aí realmente é uma questão dela, né, você não controla o que a pessoa pensa. Mesmo se você quisesse, né, sei. Vê se a X-Men aí e controla a mente, eu não sou ainda, então eu só controlo aquilo que eu falo. Mas eu só consigo transparecer e passar isso de uma forma segura se eu de fato acreditar nisso. Eu acho que esse é o ponto principal, é acreditar que você tem valor e que você realmente é capaz de entregar um bom trabalho, um bom resultado. E esse é um processo que não tem nada a ver com a quantidade de, né, de diplomas, de coisas técnicas que você acumula, mas sim a sua percepção de valor mesmo como pessoa, como profissional. E isso é construído todos os dias, né, com autoestima, com amor próprio e tal. Que as pessoas acham besteira e que é papo de coach. Não, gente, não é coach, é psicologia mesmo, entendeu? Da mesma forma que você trata da sua dieta, você cuida do seu corpo, a mente precisa né, da parte dela também. Quem trata isso aí, quem cuida são os psicólogos. Então, é isso. Tem que cuidar também da sua mente. Então, esse foi um dos pontos, né, que eu percebi, que existe essa questão, né, da dificuldade em romper determinadas parcerias que já não fazem mais sentido, ficar nesse tipo de relação tóxica para o prestador, né, porque a pessoa lá, em tese, tá ok, vai continuar recebendo o que ela pagou, mas você vai estar trabalhando mais, recebendo menos e não sendo valorizado, e não se dando o valor do seu trabalho. E isso impacta em todos os novos clientes que você vai ter. Por quê? Porque na hora que você for falar o seu preço, inconscientemente ou não, você vai ter aquele receio de dizer o preço que realmente vale. E essa insegurança na hora de uma negociação, ela fede, né? Eu vou dizer dessa forma, ela fede. A pessoa percebe que você está insegura e vai querer pedir desconto e você precisa ficar tranquilo. Não, olha, não dá. Ah, a pessoa, achei caro, tudo bem. Com quem nós estamos comparando isso aqui? Me explica com o que a gente está comparando, que aí a gente vai avaliar. Eu quero te ajudar a tomar a melhor decisão. Talvez não seja o meu serviço, tá tudo bem. Olha só a diferença de que você ficar, não, eu vou dar um desconto aqui, não sei o que. Entende? Então, isso repercute nesse tipo de negociação prévia com novos clientes. E isso é fundamental para quem é um prestador de serviço e que, como eu, não gostaria de ter uma agência e crescer, nossa. Não, cara, eu quero ser um prestador de serviço, na boa, cobrar uns projetos massas ali. Eu entendo as limitações que tem desse modelo de negócio, eu tenho consciência disso, de que, não, é bom ter um fixo, mas eu tenho meus planos aí, né, em relação aos fixos. Vamos ver se eles vão, né, vão vingar. Mas é o que faz sentido pra mim, assim, entendeu? Então, assim, eu quero trabalhar em projetos que eu acho legal, que eu sinta vontade de fazer, e não porque, sei lá, eu preciso daquele projeto pra chegar num valor X no mês, sabe? O meu objetivo não é só financeiro, sabe? Ele é também de coisas que eu quero fazer. Então, assim, fiz um post essa semana no LinkedIn sobre isso, que é tudo que eu faço, na verdade, é para que eu possa, de alguma maneira, ter tempo para escrever meus livros. É isso que eu quero. Eu quero escrever meus livros de ficção, eu quero ser conhecido como um grande escritor. E eu quero ser bem pago por projetos que eu vou, de fato, me dedicar bastante para entregar resultados, que eu acho que é isso que as pessoas estão precisando hoje, né? E, enfim, esse é o que faz sentido para mim. Não é um caminho para todo mundo, mas esse é o que funciona para minha realidade. Então, o conselho que eu dei foi esse: primeiro fazer essa reflexão pessoal em relação ao que ela enxerga como valor pessoal, como, né, valor do serviço. Se ela ainda está insegura sobre precificação, tem várias maneiras de precificar, tem várias formas de você pesquisar sobre esses serviços e etc.
Ah, e o outro ponto que eu disse é: bom, o que que você quer? Você quer escalar realmente? Você quer, tipo, ter uma empresa, quer ter funcionários, você quer ganhar quanto? Porque em cima disso, você vai entender quais são as coisas que você vai precisar desenvolver nesse processo. Então, para você escalar, você vai precisar precificar melhor seus serviços. E isso significa que você vai precisar ter conversas difíceis com as pessoas sobre, olha, dentro desse escopo que a gente está hoje, eu não consigo seguir. E aí você tem dois caminhos. Você vai ter que aprender a contratar pessoas, vai ter que ter consciência de que aquela pessoa, se ela for mais experiente, ela vai cobrar mais caro, óbvio, faz sentido. Se ela for menos experiente, ela vai provavelmente aceitar um salário menor, mas você vai ter que doar seu tempo para estar acompanhando essa pessoa. Não tem outro caminho, sabe? Assim, eu não enxergo outro. Se alguém tiver outro, bota aqui nos comentários que eu não vi ainda, entendeu? Ainda não conheci essa outra forma. E aí você vai precisar trazer, e aí são outras skills que você vai precisar desenvolver e tudo mais. Então, assim, achei interessante essa coincidência, né, de duas pessoas virem falar sobre isso essa semana e achei legal também de ser visto como alguém que já meio que avançou, né? Eu também considero que eu tenha evoluído muito nesse ponto. Hoje eu tenho, né, uma pessoa que me apoia em alguns projetos paralelos. A gente tem uma super parceria, assim, bem transparente, do jeito que eu acredito que deveria ser qualquer relação de trabalho e de parceria. E, e eu acho que, assim, muitos prestadores de serviço meio que ficam nisso, assim, chega um momento em que não consegue atender as pessoas, aí não sabe o que fazer, aí tem uns clientes lá que dão mais trabalho do que dão retorno, e cara, é isso, né? Ela também precisa entender que ela vai precisar investir mais se ela quiser melhores profissionais, e faz parte. Nem todo mundo vai seguir contigo, sabe? E é engraçado porque às vezes, quando você tem essa postura, as pessoas passam a te respeitar mais. É meio louco isso, mas elas acabam meio que te respeitando. Não, porque elas sentem essa confiança. Porque se você confia tanto no seu trabalho, a ponto de não gosto de usar esse termo, a ponto de você não, sei lá, não dar para trás, né, no que você falou e manter sua posição ali, elas te olham com outros olhos. E aí, ao te olhar com outros olhos, elas vão te tratar diferente, você vai perceber algo diferente, e aí é um ciclo, né, que vai meio que se alimentando aí de autoestima, sabe? É isso, acho que esse é o ponto principal aqui, né, que você precisa ter essa estima por si, enxergar, né, o quão bom profissional você é, aquilo que você investe o tempo, o dinheiro, as horas, né, sei lá, momentos com a sua família, na hora em que a pessoa sentar na sua frente e dizer, ah, você tá cobrando muito caro. E aí você vai argumentar com essa pessoa e defender sua posição. Tudo bem, então se o preço é a única coisa que você se preocupa, realmente talvez não seja mesmo a melhor opção, e tá tudo bem, tem várias outras. Olha só. Agora, para você chegar nesse ponto e ter coragem de falar isso, precisa você ter muita confiança. E aí essa é uma construção que é, de fato, dia após dia. Então, quis gravar esse vídeo porque eu tava reflexivo sobre isso essa semana, hoje é sexta-feira e tal. E aí, cara, eu tenho que gravar pro canal, não fiz nada. E aí eu resolvi tirar esse tempinho aqui, que aquele tempinho que a gente tem pra, pra gravar, pra deixar essa mensagem aqui, essa reflexão pra quem é prestador de serviço como eu, e que, enfim, tem essas questões aí. E não desistir, né, do seu processo, porque é assim mesmo, né, tem etapas e tudo mais. Espero que tenha ajudado aí de alguma forma quem assistiu esse vídeo. Bom, se gostou, já sabe, né? Comenta aqui alguma coisa, deixa um comentário, deixa uma curtida, compartilha com alguém que você acha legal. E é isso. Até um próximo vídeo aí e a gente vai se falando.